50 anos de imigração, a herança italiana não floresceu apenas nos campos. A influência desse povo tem raízes profundas também na indústria e no dinamismo do nosso comércio. São pessoas que trabalham muito. Isso parece que está no sangue da gente, né? A gente sempre procurou o trabalho, viu? O meu avô trabalhava muito, o meu pai também era um batalhador, viu? Eram muitos italianos, né? Italianos que vieram praticamente sem nada e com o trabalho delas e isso gerando emprego. No episódio de hoje da série documental A Mesa da Itália para o Paraná, vamos descobrir histórias de empreendedorismo por trás de sobrenomes italianos. Empresas familiares que se tornaram gigantes. Descendentes com origem humilde que hoje são referência de sucesso em suas atividades. E a paixão pelos sabores e a tradição da Itália transformada em negócios de dar água na boca. Sou Cibele Michelon. Meus pais são de origem italiana, tanto pai quanto mãe. O meu nome é Félix Arcanjo Bordin. Eu sou de origem italiana. O meu avô veio de Vidor, fica ao norte da Itália. Bom, meu nome é Celso Luiz Gusso. Os Gusso vieram do Vêneto. Eu me chamo Alfredo Gulim Filho e nós somos uma família descendentes de italianos. Meu nome é Jaime Zorzeto. Eu sou descendente de italianos, tanto por pai como de mãe. Io sono Massimiliano Morabito, sono di Roma, nascido e crescido em Roma. Me transferi aqui 15 anos atrás. Eu sou Rui Luiz de Beterco. A minha origem italiana está na minha avó, que era Josefina Bonvini. Everton Mufato, sou descendente de italiano e estudei e conheço toda a saga da história da família Mufato na migração para o Brasil. Meu nome completo é Cláudio Gomes Slaviero. A família Slaviero é do norte da Itália. Fiz o meu primário numa escola estadual, chamava Escola Rural Padre Antônio Vieira, dava 10 quilômetros e ia a cavalo, levantava cedo e ia a cavalo. A família migrou para o Brasil no final dos anos 1800, mais especificamente 1892. Meu bisavô, Luigi Mufato, veio para o Brasil na necessidade de achar uma nova oportunidade para subsistência mesmo, sustento da sua família. A ordem era você guardar, renovar, comprar terra, porque eu acho que naquela geração, teve guerra, essas coisas, o pessoal ficou com medo de faltar até comida. A minha avó nasceu aqui. Ela era Josefina Bonvini. Os italianos diziam Josepina. Então ficou vó Pina. A Josepina casou com Pedro de Beterco. Ele era empregado de um português chamado Fortunato Paiva. Saímos de Passo Fundo de trem em 1952, viemos para Ponta Grossa. Ponta Grossa, pegamos um novo trem para Maringá. Aí meu pai arrumou um emprego para mim em Maringá, numa empresa que distribuía banha na época. De tempo não tinha azeite, era banha mesmo. Meu avô, Fioravante, ele, aos 17 anos, ele saiu da casa dos pais, que moravam aqui no bairro do Portão. Com 17 anos, ele foi para Santa Catarina trabalhar no Vale do Rio do Peixe, onde estava sendo construída a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Uma visão, tino comercial, talvez que ele tivesse, como tantas outras famílias tiveram,
o estado do Paraná só podia desenvolver você abrindo estradas, abrindo lavouras. Acabando esse ciclo dele, que ele não encerrou completamente, ele mudou-se novamente para a cidade de Imbituva, daí aqui perto de Irati, na fazenda da família Zagonel. E casou-se com a minha avó, Maria Margarida Zagonel Slaviero, que era a minha avó Rita. Existia uma dificuldade muito grande de leite. Então eles compraram uma vaca, depois a segunda vaca, e foi indo. Eles montaram uma leiteria. E com essa leiteria que se fez alguma coisa, algum patrimônio, alguma coisa. Eu sou formada em turismo e hotelaria. E trabalhar com gente, com pessoas, me relacionar, isso sempre foi muito forte em mim. Eu conheci a Cibele em Roma, claramente. E daí a gente, quando decidimos de vir no Brasil, eu tenho um filho na Itália, uma filha, então teve uma organização, demoramos um ano para organizar tudo, e depois eu me transferi aqui, que era no 2009. Trabalhava muito com o negócio de lenha, que eles plantavam as árvores, né? Depois no tempo cortavam e entregavam essa lenha na rede ferroviária federal, porque as locomotivas eram de Maria Fumaça, né? Que era uma bacia da lenha. Ele dedicou-se daí de corpo e alma na extração de madeira. Ele logo em seguida fez uma sociedade também com Alberto Dietrich. E essa sociedade com Dietrich foi de 1927 a 1936. E ele, em 37, daí desfizeram a sociedade em 36, ele em 37, ele sozinho, por conta própria, ele formou a F. Slaviero Madeiras, e daí era somente dele. O português não via futuro no negócio na mão dos filhos. Ele disse para o meu avô: eu vou vender. Você não quer comprar, meu avô? Eu não tenho condições de comprar. Ele disse: não, eu faço em 15 anos. Ele disse: então eu compro. O meu pai e minha mãe inventaram, então, de fazer um restaurante que se chamava o Risoto do Xaxim. Isso em 1954. Meu pai foi convidado para tomar conta da colonização de Palotina. Aí meu pai começou a colonização aí, derrubando mato e tal, e trouxe os padres de Santa Maria do Rio Grande do Sul da congregação dos Palotinos, padre vigário. Aí o meu pai vendeu uma chácara para os padres palotinos para montarem um seminário de padres lá. Acabaram dando o nome para a cidade de Palotina. Os filhos mais velhos do meu avô Fioravante se uniram junto com o meu avô, tanto que daí o nome da empresa se transformou F. Slaviero e Filhos. Meu pai conta que a família também Slaviero, no começo, além de invernista, madeireiro, tentativa de madeireiro, nós vendíamos colchões Probel, se não me engano. Nossa, isso aí faz milênios atrás. Eles saíam para vender de porta em porta para os colonos colchões. E eles perceberam que com o desenvolvimento e a extração de madeira se necessitava de veículos mais pesados, tipo caminhões. E o que eles começaram a fazer? Começaram a importar caminhões diretamente da Ford americana. E em 2005, eu fui embora para a Itália. Eu queria aprender a cozinhar. E chegando lá, eu trabalhava num restaurante muito pequenininho. O meu chefe tinha dó de mim, porque ele falou: aqui você não vai aprender a cozinhar nada. Tem um restaurante ali do ladinho, do chefe Massimiliano. Eu já conversei com ele, você pode ir fazer um estágio lá. Ela veio a trabalhar no restaurante e ela tem muita paixão para cozinhar, então eu gostava de ensinar para ela, estar junto com ela. E a gente gostou muito, que nós já se namorou. Me convidaram para abrir uma empresa. Eu tinha 10% do negócio. Eu entrei com a cara e a coragem. Eu saía vender para os agricultores, dar assistência técnica,
E assim eu fui conquistando essas pessoas e cada vez mais o relacionamento aumentou. Sou um homem que gosta de grandes desafios e que às vezes você entra numa empreitada lá que você não sabe direito como é que vai sair. Como diz assim, pô, e agora? Para onde que eu vou, né? Mas eu acho que o ser humano, quando submetido à pressão, ele se torna muito mais criativo. Aí fizeram uma casa de ferragens, sabe? E passado muito tempo, eles dividiram. Meu tio ficou com a ferragem, meu pai ficou com os secos e molhados. Do casamento da minha avó Losso com meu avô, na época madeireiro, Mufato, né? Que começaram a empreender. E aí meus tios, né? Junto com a geração do meu pai, e aí migraram para o oeste do Paraná para abrir a Casa Mufato, na época, nos anos 60. Isso aqui tudo era campo. Aqui não tinha uma casa. Em 1954. Ou uma casinha aqui, uma casinha ali. E aí o Risoto Xaxim foi crescendo. Era tudo barro. A Avenida Francisco de Rocha aqui era barro. Mas o pessoal vinha assim mesmo. E o pessoal encalhava, depois saía a pé e ia até lá, jantava, tomava vinho e depois dava um jeito de voltar. Daí eu tinha um irmão que morava em Foz do Iguaçu e trabalhava com exportação para a Argentina de pinho cerrado. Aí ele me convidou para entrar de sócio com ele em Foz do Iguaçu. Fizemos várias empresas em Foz do Iguaçu. O cara tem que sair daquele sufoco, então se ele está de paz, tranquilo, ele não se mexe. Todo mundo tinha que trabalhar. Eu e meus primos começamos a trabalhar com 14, 15 anos de idade. Meus primos chegaram a ser cobradores de ônibus. A empresa era menor, era tudo da família, né? Então, tinha que trabalhar, tinha que estudar. E isso levou a gente a crescer bastante. Trabalhava de dia e estudava de noite. De novo, né? Trabalhando e estudando. Muita coisa ficou para trás, né? Porque a gente, quando se inteira no trabalho, né? Acaba esquecendo tudo, né? Meu pai separou-se do meu tio, ficou sozinho no armazém lá de secos e molhados, que já era autosserviço. Era o mesmo armazém, mas tinha carrinho, tinha cestinha. Você servia. Né? Foi o primeiro autosserviço do Paraná. Isso em 1953. Eu já estava com os filhos estudando em faculdade e montamos uma empresa de madeiras, chama Lamisul. E aí fomos progredindo aqui em Curitiba no ramo de madeiras também. O Grupo Slaviero foi um dos primeiros grupos a ir a Brasília. Núcleo Bandeirante de Brasília, aquelas casas geminadas lá, sem ar-condicionado, sem higiene, sem banheiro, com banheiro fora, chuveiro fora. Foi um perrengue muito grande, mas eu acho que foi uma época que ajudou a desenvolver muito também os nossos negócios de madeira. Eu trabalhava atrás de uma cozinha que chama Cortininha e ele vinha especular o que eu estava fazendo, porque é pertinho. E quando ele abriu aquela cortina, assim, a primeira vez que eu olhei nos olhos dele, eu falei, meu Deus, me apaixonei. A economia italiana são mais de 20 anos que não está muito bem. Bem pior que o Brasil. Então, é uma terra de novas oportunidades, a gente viu novas oportunidades, possibilidades novas aqui em Curitiba. Então, a gente, no 2009, eu me transferi aqui. Havia outros grupos empresariais fortes também, todos da região de Irati. A família Gomes, como te falei, que também é do lado da minha mãe, né? A família Daligrave Madeiras, Daligrave Moreira, com o Virgílio Moreira, pai do atual conselheiro nosso, que foi presidente da Academia Paranaense de Letras. A família Zarpelon, todas de Irati. A família Araújo, a família do João Mansur, que foi presidente da Assembleia, também vai fazer 50 anos desse ano. Ela foi fundada por esse grupo de empresários, tinha o aval da Companhia de Fósforos Irati, tinha o financiamento do BNDES. Ela foi fundada em 1968 como mineração e também mineração.
mas a gente conta a data, digamos, para completar os 50 anos, quando foi feita a primeira expedição da saca de cimento, que foi em 1976. Você sabe que quando você está no jogo, está nos negócios, as coisas vão aparecendo. E a gente teve bastante coisa junto, né? Tivemos o ônibus que, como dizem, nas veias dos Gulim, são de óleo diesel, né? Não são de sangue, porque sempre foi a nossa origem. Hoje chama tudo de supermercado, né? Mas transformou o armazém em autosserviço. Foi uma coisa interessante, porque ele recebia muitas cartas, né? Algumas elogiando, algumas poucas, mas muitas criticando. O José Luiz, o Zeca, que todo mundo chamava ele de Zeca, quer fazer o povo de empregado dele. Eu acho que nossas origens, né? A gente começou literalmente uma família que veio do campo, né? Soube empreender, fez do comércio do alimento o seu propósito, né, de legado. E eu não tenho dúvida que essa origem nos capacita, né, e capacitou no longo dos anos a exercer com maestria o setor de alimento no Brasil. Nós decidimos entrar no ramo de automóveis, aí pensamos na marca Fiat. Aí formamos a empresa Barigui Veículos Limitada e encaminhamos um processo para a Fiat. Mas a Fiat não nos autorizou logo em seguida. Veja o que é o destino, né? Hoje, o que eu trabalho com alimento e com bebida, a grande parte do alimento que é exportado da Itália, ele vem da região do Vêneto. Nenhum povo simboliza mais o alimento do que o povo italiano, né? Com a comida, com a boa comida, com a mesa farta, com uma boa alimentação. Então, acho que isso vem muito da nossa origem. Eu acredito que a gente não chegou no Brasil pelo comércio, mas foi através dele que a gente se desenvolveu. Ela chefiava uma cozinha aqui em Curitiba. Daí eu fui a trabalhar com ela nesse restaurante, fizemos um cardápio italiano e fui indo. Enquanto a gente trabalhava, a gente procurava o lugar sempre com nosso. a vontade de ter o nosso próprio restaurante. Tivemos revenda de veículo, consórcio. Então as coisas vão acontecendo. Aí um dia nos ligou, olha, vocês foram nomeados revenda Fiat. Nos apresentou o presidente e falou o seguinte, vou apresentar aqui a revenda da persistência, porque fazem 4 anos e meio que estão lutando para conseguir a concessão. O meu irmão mais velho, Carlinhos, o Carlos Push, ele acabou vendo uma empresa em Araucária que precisava de alimento para os funcionários. Então, eles começaram, o meu irmão e a minha cunhada, começaram a fazer alimento para essa empresa. Então, tinha um Fusca e um carrinhozinho atrás, um reboque. Eles botavam a comida ali, faziam na Morginal, botavam a comida ali, em marmitex lá, e levavam para alimentar os funcionários. Daquilo ali nasceu a Risotolândia. O armazém de Eterco virou Mercadorama. Uma influência do que esse Mercadorama? Meu pai em São Paulo assistiu o Cinerama, que era um cinema 180 graus. Ele ficou impressionado com aquilo e tal. Quando voltou, disse, olha, vamos fazer Mercadorama. O sufixo rama é de grande. A gente não serve carne, massa junto, o gnocchi, o risotto com carne. Carne é carne, peixe é peixe, massa é massa. Então, assim, como oportunidade para a clientela, para o nicho de mercado, é muito mais fácil aqui em Curitiba que na Itália. A gente pensou isso na época. Já fiz mais de 70 edifícios em Curitiba e ser incorporador também é uma tarefa complexa. Que é bem isso mesmo, você entra no negócio e de repente você não sabe como sai, mas as coisas vão acontecendo e eu acho assim que existe uma energia que se cria quando você vai atrás das coisas. Mas nós fomos muito felizes, viu? Porque os negócios que nós entramos
conseguimos evoluir e deu muito certo, viu? Tanto o Grupo Barigui na revenda de automóveis, como o Banco Baire está indo muito bem. Então, estou muito feliz. Então, a gente importa o produto diretamente para o cliente, para reduzir custos. Essa foi uma coisa que eu criei há muitos anos atrás. La Lupa. A loba, né, na logomarca La Loba con Romolo e Remo, que é o símbolo di Roma, né, da Lupa Capitolina. E colocamos o restaurante. Depois do ano e meio, a gente foi notificado, porque existia um outro La Lupa em Salvador, e a gente teve que trocar de nome. Para mim, foi como se eu tivesse que trocar o nome do meu filho. A gente sempre procurou o trabalho, viu? O meu avô trabalhava muito, o meu pai também era um batalhador, viu? A gente foi aprendendo com eles, né? A luta, o trabalho do dia a dia, né? E com isso que a gente foi evoluindo nos negócios, viu? Progredindo, procurando fazer novos negócios, gerando empregos também. A gente aprendeu com nossos antepassados que o melhor projeto social que pode existir é a geração de oportunidade de renda e de emprego para a nossa gente. Então, é um papel social que a gente tem muito orgulho em poder desenvolver pessoas, desenvolver oportunidade e desenvolver riqueza para o nosso estado. Isso está no sangue da gente, de sempre trabalhar em prol do desenvolvimento próprio e da comunidade também, por que não? Nós temos funcionários com 50 anos de casa, que desde a fundação está trabalhando conosco, outros com 40 e tantos, outros com 30 e tantos. Eu acho que você saber que uma meia dúzia, no mínimo, tem mais de 40 anos que trabalham conosco e são felizes, eu acho que isso daí é uma coisa tão boa para a gente guardar que até emociona, sabe? Eu acho assim que esse trabalho de 3 para 4 gerações que toda a família fez é muito sério, muito cumprindo todas as boas maneiras, os pagamentos. Isso dá um crédito para a gente gigantesco. Então, a gente vai na cidade, quando falam da família da gente, sempre fala que é uma família trabalhadora, uma família séria, e isso abre muitas portas. Para nós italianos, para mim, a família é o que me mantém no chão. Eu, todo dia, para minha motivação para fazer o que faço, é a família. É o filho, a esposa, o restaurante, que também faz parte da nossa vida. Estou com 87 anos, indo para 88. A minha neta colocou no bolo do aniversário rumo aos 100 anos. E eu ainda estou aqui na empresa, lutando com os imóveis e trabalhando, lutando no dia a dia. Muitos deles não voltaram a ver os parentes lá atrás, né? Abriram mão do conforto, do seio da sua família, para tomar um risco pela subsistência e por acreditar no novo, né? Na prosperidade. Então, nada mais justo que nós estarmos honrando todo esse legado. Nos sentimos honrados de termos dado uma certa colaboração, junto com tantos outros italianos, ucranianos, japoneses. Eu acho que a gente deu a nossa contribuição aqui e esperamos continuar dando a nossa contribuição. Está no sangue a vontade sempre de querer fazer as coisas novas, né? Eu, um dia desse, estava conversando na sala de um cliente, estavam falando lá na morte, porque quem tem medo da morte, etc, etc. Eu disse, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de um dia parar de trabalhar. A força do trabalho de imigrantes e descendentes italianos ajudou a moldar a economia do Paraná. E essa vontade de fazer algo novo e melhor fez diferença também no setor de serviços. No próximo episódio da série documental A Mesa da Itália para o Paraná, vamos ouvir juntos mais histórias desse povo que teima em vencer. A arte de bem servir, traduzida em negócios que encantam.